pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malk Lore. E sim, hoje a gente está aqui para falar de lore. E não é um Malk Lore especial. Na verdade, é porque a gente... Hoje foi um dia muito extraordinário nas nossas existências. E a gente achou que não ia ser legal a gente pegar e falar sobre o tema previsto, que era sobre crônicas e estilos de jogo e tal. Porque é um tema um pouco mais pesadinho, então a gente falou, poxa, a gente fala tanto da Fátima e da famosa agulha de crochê com mais 15 de modificador de dano, e a gente falou, por que não dar uma mergulhada nesta parte da lore, ou do lore, eu nunca sei se é masculino ou feminino, provavelmente é masculino. E aí a gente fez isso, a gente selecionou alguns trechos do livro da Camarilla. Sim. Que contam essa parte. Tem uma ambientação, daí depois vai ser a parte direta da Fátima, né? Sim, e daí depois a gente vai pro trechinho sobre Guerra da Guerrena. Que é o final, na verdade. Tipo, sim. Tipo, tem o personagem principal e ele interage com a Fátima, basicamente isso. Né? E a gente resolveu falar sobre isso porque a gente fala tanto sobre ela que... Sim. Poxa, vamos falar o que o livro diz também, pra não ficar só na zoeira. Né? E tem muito a ver com o chamado, com a Guerra da Guerrena, sabe? Tipo, tudo se obviamente se passa no Oriente Médio. Nossa, que surpresa. Né? Tipo, a terra inominável, onde o leste, né? Aquela coisa assim, né? O exotismo ao extremo. Né? Mas é isso. Né? Não é culpa nossa se é assim que foi criado, então é assim que a gente vai ler. Sim. E começa com uma citação interessante que já remete ao chamado, que é: o Elísio está vazio de anciãos, como se uma praga tivesse varrido a cidade. E nós, Ancila, agora governamos Lisboa como pretendentes a príncipe. Onde eles foram, ninguém sabe, mas sabemos que é melhor não perguntar. Eu queria saber por que é melhor não perguntar, só isso. Pra eles não voltarem, eu acho, né? Tipo, melhor não saber onde eles estão, porque daí eles não tem como voltar, sabe? Tipo, se a gente sair perguntando, talvez eles voltem porque a gente tá perguntando, sabe? Pode ser, tipo, ninguém quer isso, né? Eu acho que ninguém quer perder o poder, né? Sim. Né? E, tipo, é muito legal isso, porque você, tipo, traz um protagonismo pra vampiros mais jovens. Sim. Que não era uma temática tão fácil assim antes. Não. Eles não escreveram, então não perguntem. Boa. Né? Ok. Boa. Muito perspicaz. Né? E a gente começa com mais um trecho da Victoria Ashe, o livro da Camarilla inteiro, narrado por ela, basicamente. Sim. E é um trecho de uma carta dela para uma cria. Sim. Este é um momento emocionante para se juntar a Camarilla. Seu abandono não é único, minha cria, embora meu destino seja talvez mais singular do que tantos outros cainitas anciãos. Todos nós sentimos o chamado. Eu gostaria que você tivesse uma melhor compreensão do que está acontecendo no Oriente Médio, então solicitei o seguinte documento de um amigo próximo ao Justicar Ventrue. Um querido ele é, e ele obedeceu, naturalmente. Obedeceu. Ótimo, né? Né? É a Victoria Ashe, afinal de contas, né? Eu solicitei. Ela ordenou e eles obedeceram porque eles têm juízo, entendeu? Exato. Essas são as entradas do diário sobrevivente de um recente nomeado Arconte Ventrue chamado Hassan Shadid. Infelizmente, desde então, desapareceu. Sim. É interessante que revela daí, né? Tipo, eu não sabia ali naquele textinho, né? Os caras que estão indo pra Príncipe não sabem pra onde eles foram, mas daí ela tudo, tipo, dane-se, o Oriente Médio, todo mundo sabe, foda-se. Exato. Né? Tipo, tudo bem, é a cria da Victoria Ashe, mas... É que dá a impressão que ela, tipo, largou e jogou isso pra um monte de gente, sabe, na verdade. É a cria que se sobressair que vai, sabe? Pode ser. Não é nem que isso, sabe? Mas sim. Eu não sei porque talvez tenha a ver com todos os outros trechos de carta dela que tem pra cima, sim, então... Sim, a impressão que eu tenho por causa disso, por causa dos outros trechos. Tá, ok. Provavelmente se o Bruno tivesse ele saberia. Saberia, porque o Bruno é fã. crânio pra cacete. E assim, são vários trechos. Sim, e a gente separou alguns só, né? É um longo relato. Sim. Com várias datas. Então, se em alguns momentos parecer um pouco perdido, é porque, de fato, a gente só pegou os trechos que eram mais relevantes. Sim. Então, vai fazer menção a umas pessoas que a gente não mencionou antes. Mas tipo, não é
relevante pro tema de hoje, pelo menos, sabe? E é meio confuso mesmo. E é muito eles não, longo. É muito, muito longo, e eles às vezes citam pessoas como se devia saber e não tinham citado antes mesmo. Faz parte do texto mesmo. E começa em Bagdá, a história, em meados de 2017. Sim, boa. Eu voltei para Bagdá pela primeira vez em 12 anos. Eu deixei minha casa em 2005 como um refugiado e agora estou de volta como um membro. As ruas ainda me são familiares, mas parece que já faz um século que estive aqui. Muita coisa aconteceu. Quando eu escapei, eu viajei com meu irmão para Istambul, Itália e finalmente a França. E isso levou 5 meses. Dei sorte em Paris, me tornei um tradutor e fui contratado por uma companhia que depois descobri que era uma fachada para Camarilla, obviamente. Né? Olá, vampirinho do Imbu, Olá, boa como noite. você está? A corte de François Villon, ou Vion, precisava de membros que falassem árabe para facilitar as negociações com a Shira. Então eles me transformaram em um monstro. Isso envolvia uma entrevista, e por muito tempo eu imaginava que estava sendo escolhido para uma estranha posição corporativa. Entrevista Eu com amo o esse vampiro. trecho, cara. Eu amo. Uma entrevista com o vampiro? É. Ah, tá. Ou com alguns vampiros, no caso, né? Ou com alguns vampiros, é bom. Quando eu deixei Bagdá, minha mãe me disse: não olhe para trás. Faça sua vida e seja feliz. Se Deus quiser, nós nos juntaremos a você. Eu não acho que me tornar um neófito ventru foi o que ela quis dizer. Não. Dica, né? não. Dificilmente. Eu recebi uma comissão da Justicar Lucinde para realizar um relatório sobre a cruzada da Guerrena. E fui dado todos os recursos necessários para ver o que está acontecendo em campo. Eu coletarei minhas descobertas neste diário e eu usarei para compilar meu relatório final. Será que ele carrega igual Beckett o diário pra tudo quanto é canto? Provavelmente. Pra poder perder? Você acha que sim? Sim, principalmente porque foi isso, né? O diário foi perdido e ele não existe notícia dele. Ele morreu, provavelmente. Não, ele some, mas o diário continua. Então ele mantém o diário em um lugar seguro, talvez, ó. Mas daí alguém talvez. encontrou e não se sabe notícia dele depois. Não, ele sumiu, mas o diário foi passado pra Ventru, né? Ele chegou nas mãos que devia. Verdade. Né? Talvez ele guarde melhor que o Beckett, talvez. Talvez. Não sei. Olha, Beckett, talvez você tenha algo a aprender com esse neófito aqui. Né? Só dizendo, just saying. Só zoeira. A Guerra da Guerrena é um conflito entre Sabá e a Camarilla, travado no Oriente Médio. O Sabá é motivado pelo fanatismo religioso, procurando desenterrar os túmulos dos supostos antediluvianos, os míticos fundadores dos clãs que eles almejam destruir. Enquanto seu objetivo é imaginário, seu processo de se dirigir a ele os torna extremamente perigosos. Muito interessante, né? Tipo, como a visão é da Camarilla essa, né? Sim. Que, tipo, é uma ideia tipo, imaginária, sabe? Sendo que não, né? Sim. Talvez ele tenha assumido uma nova identidade. É uma possibilidade. O ponto é que, tipo, a Victoria Ash, que é a fodona... Tem respostas no texto do que acontece com ele, na verdade. Tá, ok. Tipo, mas é porque ela diz, né, que ele é recém-nomeado Arconte e, infelizmente, desde então desapareceu. Sim, Então, tipo, ele tem que ter conseguido também escapar do Da alto Justicar, escalão da Camarilla, né? Sim. A Jenny! Jenny, como você está, Tudo bom? querida? A gente tá aqui falando sobre a Fátima. A gente literalmente tá falando sobre agulhas de crochê essa noite. Boa. Ainda não, mas a gente vai chegar lá. E Nosferatu Bolado. Boa noite, Olá. tudo bom? Assim, só pra garantir, Nosferatu Bolado, você é alguém que eu conheço por outro nome? Porque depois que eu descobri que Vampirinho do Imbu era uma pessoa que eu sei quem é, Né? eu comecei a ficar assim, nossa, será que esses nicks aleatórios todos têm uma pessoa conhecida por trás e eu aqui tô fazendo papel de trouxa? Conte alguém realmente importante que meio que responde... Aos Justicares. E os Justicares são meio que... Quem responde ao círculo interno da Camarilla, que ninguém sabe quem são. E os Justicares que tem, tipo, na época de ouro tinha, tipo, 7 no mundo. Então, tipo, eles estão entre, sei lá, os 20 vampiros mais poderosos do mundo, vai. Tipo, 30 vampiros mais poderosos do mundo. Poderosos no sentido de status e poder... Viu? Sabia que era alguém conhecido. Pô, sorte é foda pra caralho. Sim, eu tô pirando. Sim. Samuca, esse Samuca gato que a gente tem aqui no chat com a gente.
Oi, Samuca. Oi, Samuca. E boa narrativa pra você. E um beijo pra você também. Ah, vai narrar, que massa. E manifestos. Olá, manifestos. Estou vendo uma imitação de uma agulha de crochê nessa sua espadinha. Pois sim, vamos criar uma lista de regras e não infringir nenhum. Vamos, Steve. 1, 2, 3, Camarilla. Pois sim. Não vou infringir nenhuma, certeza. Nenhuma. Então, mas o ponto das regras da Camarilla não é você não infringir, é você não ser descoberto infringindo essas regras. Ah, entendi. Você pode, né? Você pode, desde que você faça bem feito. Aliás, toda regra é assim, né? Afinal de contas. Sim. Porque você só pode ser punido se você for pego. Então, basicamente, a Camarilla também não segue nenhuma, nenhuma nova tendência por aí. Tá, aqui, né? O objetivo da Camarilla é conter o Sabá e proteger as tumbas de membros anciãos em torpor por toda a região. Seria fácil para o Sabá confundir um Matusalém por um antediluviano, e matar tal criatura seria uma perda inestimável não só para uma Camarilla, mas para todos os membros. Ninguém pode rivalizar com os Matusaléns quando o assunto é o conhecimento de nossas origens compartilhadas. É muito, né? Tipo, enviesado, né? Tipo, é muito zoado. O Matusalém vai acordar e vai contar tudo pra vocês mesmo, sabe? Nossa, gentil. Mas, por outro lado, de fato, tipo, mesmo que não exista nenhuma garantia de que essa informação vai ser disponibilizada, eles existirem ainda é uma única forma de saber que essa informação tá guardada em algum lugar. Ah, sim, sim, entendo. Né? Tipo, você não vai destruir a Pedra de Roseta só porque você não sabe traduzir ela, sabe? Tipo, meio que essa é a lógica. Você vai manter os Matusaléns, porque se eventualmente você descobrir o que essa desgraça quer, você pode conseguir um pedaço de história valioso. Sim, talvez, sim. Né? Vai saber, né? Além disso, o Sabá não liga para a máscara, especialmente quando eles estão cumprindo sua missão escatológica. Por conta disso, cabe a Camarilla cumprir seu propósito ancestral de preservar a ordem no mundo e manter a máscara. Eu amo isso, gente. Desculpa. E isso destrói a ideia de que a Camarilla tá fraca, na minha opinião. Esse trecho... Sim, Tipo, claro que é super enviesado pelo lado da Camarilla. Da Camarilla, mas isso destrói. E é zoado, sabe? Sim. Nossa, os morceguinhos. Morceguinhos. A gente ama morceguinhos por aqui. Muguirço. Muguirço. Tudo isso é muito claro. Entretanto, há outro aspecto a que isso eu não entendi ainda, conhecido como o chamado. Afinal de contas, eu não me tornei um membro há muito tempo. Mas até eu sei que viajar para uma zona de guerra para lutar contra o Sabá é um comportamento muito estranho para anciões da Camarilla, que são famosos por colocar sua segurança pessoal acima de tudo. Fato. Muito estranho, né? Meu plano é ir aos diferentes setores da Guerra da Guerrena e conhecer aqueles que estão no comando da administração do fronte da Camarilla. Mas antes de fazer isso, preciso contatar nossos aliados na Ashira. A famosa Ashira. É muito interessante, né? Tipo... É muito legal você ver a história sendo contada em primeira pessoa por alguém que está no campo de batalha buscando essas informações, sabe? E que o objetivo é esse mesmo, né? E como não entende algumas questões que são, tipo, meio óbvias, né? Que deveriam ser mais óbvias pra ele, né? Sim, como chamado, como, tipo, o que estão fazendo lá, né? Que sabe muito do que estão fazendo, entre aspas, mas não sabe o que é o chamado, né? Tipo... Sim. E a estranheza também do, tipo, os anciões estarem lutando a guerra, né? Em vez de estar usando os outros, sendo que eles têm recursos pra estar usando os outros. Isso que é mais estranho, né? Exato. Né? Isso causa, tipo, estranheza. Muitas coisas precisam de explicação, né? Meio que isso que é ideia, né? Sim. De fato. Eu vi uma coisa aterrorizante esta noite. Isso a gente já pula pra caramba. Sim, isso a gente já pulou um trechão e agora a gente vai pra onde a gente queria, de fato, chegar nesta noite com vocês. Eu vi uma coisa aterrorizante esta noite que eu ainda estou tentando entender. Não era perigoso, não pra mim, mas era aterrorizante de qualquer forma. Começou no hotel, logo após eu ter despertado. Saida estava lá para me visitar. Ela tem nos ajudado muito nessas últimas noites. Seu conhecimento da cidade é enciclopédico e ela é muito diligente sobre os fatos. Eu não estava tão inclinado a segui-la quando, então, ela me contou que havia algo relacionado à Guerra da Guerrena. Que eu deveria ver. Nós fizemos a mesma coisa na noite passada e na noite retrasada. Desta vez, nós fomos até as fronteiras da cidade, na direção da estrada para Basra. Sei lá, eu não sei ler isso, gente. Desculpa. Basra. As ruínas de um antigo hotel ainda estavam lá.
um edifício surpreendentemente grande e da cor do deserto. Alguns dos andares haviam entrado em colapso, mas era possível subir até o topo. Eu não havia entendido o porquê de termos deixado os carros a 1 quilômetro de distância e tínhamos que nos aproximar sorrateiros até que eu vi as luzes de uma base militar americana do outro lado da rodovia, no fim de uma via lateral. Os americanos terríveis, né? Sempre. Eu gosto muito deste trecho porque ele cria muito o clima da cena, sabe? A tensão, né? Eu achei a descrição muito boa. Uhum. Ele vai te conduzindo. A tensão e vai aumentando. Tipo, deixar 1 quilômetro de distância. Uau, sabe? Isso realmente deve ser perigoso. Pra membros, tem que estar tomando tanto cuidado, né? Sim, é bem interessante isso. Eu consegui ter noção da cena completa quando nós chegamos ao telhado. Era quase como se um sheik riquíssimo tivesse decidido fazer um piquenique no meio dos destroços. Haviam espreguiçadeiras, servos trazendo sangue e binóculos para aqueles que não possuíam sentidos aguçados de outros membros. Os americanos tinham dominado um antigo prédio do governo. Parecia que eles tinham por volta de 50 pessoas posicionadas lá, entre soldados e pessoal, com veículos militares e equipamento. Eles estavam lá há algum tempo, provavelmente para vigiar a estrada. Interessante. Medonho, né? Medonho. Certo. Haviam 5 pessoas em nosso telhado, além dos servos, todos membros. Eu reconheci alguns como sendo da Ashira local. Eles me deram boas-vindas, calorosas, e insistiram que eu estava prestes a ver um espetáculo. O Sabá tinha infectado essa instalação militar específica e estava utilizando para rapidamente exercer controle sobre possíveis túmulos. Eles tinham alguns veteranos e 15 vampiros recém-abraçados. Todos eram militares quando vivos. Uau. Eu tinha ouvido dizer que o Sabá gostava de utilizar americanos porque muitos deles haviam sido americanos em vida. E porque a facilidade de movimentação do exército americano e sua capacidade de projetar força facilitava as coisas. Achei a camareira que deu certo, né, boa? Então, né? Olá, Fábulos! Olá, Passando rapidinho, esperando. Boa noite. Enquanto o vídeo tá no render. Né? Não me fala de vídeo no render, não. Eu tenho tanto trauma de vídeo renderizando. E olha que eu nem edito eles de verdade. Né? É um negócio que dá um certo pânico, assim, e o meu computador ele se torna completamente inutilizável enquanto ele faz isso. Então, não é um momento muito feliz. Né? Mas, enfim, né? Tipo, você falou do vídeo, eu tô aqui falando de desgraça, tomara que dê tudo certo com o seu vídeo. E não é claro, né, quantos membros tem de verdade, né? Porque falam uns 15 vampiros mais alguns veteranos. Então tem veteranos do Sabá, aleatoriamente, um número X. Alguns veteranos e 15 vampiros recém-abraçados. Né? E então, fora a instalação militar que tem mais 50 pessoas, né? Tipo, é um negócio absurdo. Ah, verdade, Né? Tipo, é um puta, tipo, empreendimento, né? Sim. Se for pensar. De fato. Né? Eu fiquei com medo, obviamente. Essa era a primeira vez que eu vi a Guerra da Guerrena de fato, e Saida não tinha me avisado de nada. Nós estávamos a algumas centenas de metros de uma instalação militar do Sabá, degustando vinho em taças com pequenos guarda-chuvas nelas. Era claro que a Ashira já tinha feito isso antes, transformado guerra em entretenimento. Eu achei o máximo. Sim, é genial, né? Vamos olhar o Sabá se divertindo ao longe, né? Eu achei o máximo. Sim, isso. É muito trollagem, né? Nesse momento, eu notei a mulher. A princípio, ela não parecia ser ninguém. Apenas uma mulher de roupas modestas que estava se sentando separada dos outros e sempre olhando seu celular. Olha, que curioso, a Fátima olhava o celular. Será que é a Fátima mesmo? Acho que sim. Então sim, ela não é anacrônica. Engraçado, né? Né? Estranho, né? Estranho. Ela se levantou e alguma coisa em sua postura mudou. Sua presença se tornou maior. Um servo apareceu, um homem jovem e diferenciado, que a ajudou a remover as camadas externas de suas vestimentas. Por baixo, ela usava uma roupa de infiltração militar negra. É isso mesmo, é a Fátima, né? Todos estavam vendo ela se trocar, e ela não parecia ligar. O que nós iremos usar hoje? A mulher perguntou. Foram as primeiras palavras que eu ouvi dizer. Seu árabe soava antigo, quase como de um estudioso da religião. Uma agulha de costura. Não é de crochê, é de costura. É verdade, né? Não é uma agulha de crochê, gente. Não. Ou a tradução, a tradução traduziu como uma agulha de costura. Ai. Veremos. Você vai caçar? Vou. Tá. O jovem servo disse, apresentando uma arma.
A mulher pegou e olhou por um momento. Crochê, costura... Não, eu sei, mas é porque geralmente quando você fala costura, a gente tá falando aquelas agulhas que você passa a linha e usa ela pra costurar. Vampirinho Ivo, eu adoraria saber o que você mandou no chat, mas o meu árabe antigo tá um pouco enferrujado. Que boa essa. E tecnicamente, na verdade, crochê pode ser considerado costura? É a knitting needle, nossa. Então knitting é crochê. É crochê? É. Ah, tá. Ou é tricô. Tricô. É tricô. Malha, junção, Nossa, então é uma agulha de tricô, gente. Não é de crochê. Ai, que triste. Tá, isso faz um pouco mais de sentido. Não que faça algum de verdade, mas faz um pouco mais de sentido. Porque a agulha de tricô ela é mais comprida e ela é pontuda, né? A de crochê, ela tem um ganchinho na ponta. O que vamos estudar hoje? É isso que ele mandou, será? De acordo com o tradutor, o que é que vamos estudar hoje? Muito bom. A mulher pegou e olhou por um momento. Tem que ser essa. Então, viu? Tá vendo, gente? A gente tava julgando mal a Fátima, a gente tava julgando mal o dano da agulha, porque ela é uma agulha de tricô e não de crochê. Exato. Erro crasso da nossa parte. Agora sim faz sentido. Agora faz sentido tudo. Vamos lá, né? A mulher a pegou e olhou por um momento. O que eles estão fazendo? Eu sussurrei para Saida. Quando o inimigo está fraco demais para ser um desafio real, ela pede ao seu servo para escolher uma arma ruim. Saida sussurrou de volta, claramente animada pelo que ocorria. Tá aqui. Ela vai atacar uma base militar americana com uma agulha de costura? Saida deu uma risadinha. Aquela é Fátima Al-Fakad, a mão da vingança. Eu ouvi falar dela. Ela tinha uma grande reputação. Isso. Nossa, tá difícil, né? Ela tinha 1000 anos de idade e era um dos melhores assassinos dos filhos de Hakim. E tinha recentemente matado o famoso arcebispo do Sabá, Ambrósio Luiz Moncada. E agora eu estava em sua presença. Fátima passou por mim enquanto andava até a beira do telhado e olhou para a base americana. Ela estava girando a agulha em seus dedos. Em sua mão, o objeto parecia mais sinistro e ameaçador. Quais as regras? Ela perguntou. O servo foi até ela. A infecção está completa. O Sabá abraçou ou colocou todos sob laço de sangue. Mate todos, exceto os prisioneiros. Matar 50 soldados, 15 membros e mais alguns veteranos. Massa, fera. Né? Na real, você tem uma fucking dúvida sobre essa cena. Que bom que você tem uma! Né? Uma só. A Fátima faz tricô em campo. Tipo, luvas e cachecol e afins para os demais Banu Hakim quando não está destruindo vampiros. Então, acho que não. A cena meio que dá a entender que ela meio que nem sabe direito o que é aquilo depois. É verdade, né? Né? Tipo, tá, e que objeto estranho é esse que você colocou na minha mão? Sim. Deve ser uma rapieira chamada agulha, igual da área. Né? Pode ser, tá vendo? Né? A gente aqui julgando mal. Né? Qual seria o dano de uma... Mais 3, sei lá, no máximo. Tá, ok. Né? A gente julgando mal. Eu perdi. Tá, é aqui. Tá. Fátima Al-Fakad acenou com a cabeça e desapareceu. Todos os Ashira correram para a beira do telhado para ver a cena. É difícil descrever o que sucedeu. De certa forma, eu vi muito pouco. Sempre parecia que meus binóculos estavam apontados para o lugar errado e eu só vi os corpos começando a aparecer, caindo um por um. Nunca houve um alarme. Eu comecei a me sentir enojado quando percebi que não estava assistindo uma batalha, mas uma chacina. Por um momento, meus binóculos estavam apontados para o lugar certo e eu vi Fátima socar a agulha no olho de um soldado. Ela deu uma leve balançada depois que penetrou o cérebro. Tudo demorou menos de 10 minutos. Depois, nós descemos para olhar a carnificina. Tinha um soldado vigiando a entrada para a base. Parecia que a agulha tinha atravessado sua garganta e Fátima tinha usado para carregar o corpo e escondê-lo em um arbusto para não ser vista. Eu nunca tinha visto um esconderijo do Sabá na minha vida. Eu tinha ouvido as histórias de terror, mas elas não te preparam. A coisa importante de se entender é que o Sabá não liga para a máscara e eles também não ligam para longo prazo. Eles dominaram a base porque queriam utilizá-la por uma semana ou duas, não mais. Eles não ligavam para o que ia acontecer depois disso.
Eles já tinham ido embora há tempos, deixando apenas psicopatas viciados em sangue e recém-abraçados malucos e traumatizados. Isso contradiz o que estava escrito também, né? Sim, porque falava que tinha pelo menos 15 veteranos. Não, tinha 15 membros e alguns veteranos, né? É. E outra coisa, né? Tipo, que a pessoa que escreveu, uma coisa que me incomoda é não tocar o alarme, porque numa base militar amadora, que não tá no meio de uma guerra, as pessoas se vigiam. Sim. E então numa base profissional, as pessoas deveriam estar se vigiando. Então, tipo, o cara que tá lá na frente, que foi um dos primeiros a morrer, tem alguém olhando pra ele, daí tem alguém olhando pra ele e ele vai estar checando os outros. Sim, mas eu acho que é isso, que tipo, fala que deixou pra trás apenas psicopatas viciados em sangue e recém-abraçados malucos e traumatizados. Então a base não era funcional. Então, tipo, o próprio texto se contradiz porque ou era uma base com os oficiais e 15 recém-abraçados e mais alguns veteranos, ou então era tipo uma base que tinha sido alargada, sabe? Mas ainda assim, ninguém gritar é assustador, né? É. Que tipo, vocês nunca estão em par, porque ela não consegue matar dois ao mesmo tempo, porque não dá pra agir duas vezes. Sim. Então ela mata um, o outro olha mas e ele fica em fala silêncio. que era só um, né? Ali nessa cena, mas tipo, em toda a base militar só tinha um, porque ninguém toca o alarme, ninguém grita, ninguém faz som. Exato. E ela ataca sem ser vista também. Isso que é estranho. E com rapidez, já que ele nunca consegue mirar o binóculo pro lugar certo. Rapidez que não existe mais na V5. A impressão que eu tenho é a ofuscação faz isso, na verdade, ele não conseguiu. Mas daí ela não podia ficar ofuscada. Primeiro porque ele sabia exatamente o que ele estava procurando, então ele poderia testar contra a ofuscação. E o Vanish só funciona uma vez por cena. Em algum momento. E o Vanish só funciona uma vez por cena, assim. Sim. E outra que se ela está fazendo uma atitude agressiva, ela quebra a ofuscação, então... Sim, essa cena como um todo é muito zoada, que não pode existir pelas regras. Sim. Tem um filme muito louco assim, chinês, sobre umas grandes mestres do Kung Fu. Me arremeteu essa situação. Uma dona toda comum de chinela de dedo detonando uma tropa paramilitar com os óculos dela, ajeitandinho assim no rosto, e aí pô, cabum. Foi baseado nisso, eu acho, né? Ofuscação e animalismo brigando pra ser a pior disciplina já. Sim. Né? Infelizmente sim, e olha que eu amo as duas. Né? É uma briga acirrada essa aí, hein? Olha, e eu não sei. A gente chegou a fazer as comparações, eu não lembro qual que a gente pôs em último lugar. Eu acho que animalismo é pior, porque animalismo não entrega nem... Tipo, ofuscação é pior porque não entrega. Não, eu acho que animalismo é pior. Enfim, a gente... sim. Nossa, que difícil mesmo, né? A gente tem, eu acho, a nossa... Nossa, sério? Você vai caçar isso? Sério, acho que vai estar aqui. Nossa, verdade. Gangrel Urbano tem as duas partes do jogo, né? Caramba. É que não tem Gangrel Urbano, né? Mas... Não. Nossa, sério, que você acha que você tem? Sim, tá aqui. Meu Deus do céu. Falei. Ficha inicial. A gente colocou em último lugar a ofuscação. Nossa, uau. Isso aqui é o quê? Rapidez? Ficha inicial, rapidez é uma bosta. Ficha inicial, a pior é ofuscação. Rapidez e potência são as duas piores em sabor. Olha isso eu concordo mesmo, não entrega porra nenhuma. E em balanceamento, obviamente, animalismo e ofuscação. E ofuscação a gente acha que é pior mesmo, caramba. Sim. Mas ambas a gente colocou com o problema com ofuscação é que humanos podem saber onde você tá. Pra mim isso é muito incômodo. Sim. Tipo, você não faz nem bem o trampo de esconder de humano, sabe? Disciplina que não funciona humana, velho. Sim. Tipo, é muito tosco isso. A gente terminou essa parte? Não. Tá. Enquanto eu explorava o prédio, eu via mais e mais sinais do colapso moral absoluto. Haviam corpos no porão, homens, mulheres e crianças iraquianas, alguns drenados de sangue, outros não. Os soldados estavam desarrumados, cansados e fisicamente imundos, como se tivessem esquecido de cuidar de si mesmos. Deixa eu só ampliar minha tela aqui. É horrível, né, essa cena. Sim. Alguns deles tinham antigas feridas de tiro que ficaram sem ser tratadas por um longo tempo. Fátima não foi a pior coisa a acontecer com essa gente. O Sabá já tinha os destruído em espírito, se não em corpo. Nossa, a Fátima não ser a pior coisa, é tenso, né? E é uma visão muito fatalista da situação, né? Porque ele tá dizendo que pessoas traumatizadas e quebradas por uma situação horrível não podem ser recuperadas. Que, nossa, de fato, né? Né? Que a Fátima vai lá e limpa todo mundo, mas, poxa, não foi o pior. Fudido, eles já... né? Tipo, já tinham sofrido mais do que isso, né? Tipo, é bizarro mesmo, né? Sim. Nossa, interessante.
Eu não tinha captado. Eu tinha que sair dali e encontrei Fátima encostada contra a porta de um veículo americano mexendo em seu celular. Ela olhou pra mim e disse: os mortais são tão inovadores, isso é um brinquedinho maravilhoso. Nossa, Por um segundo, o olhar contente em seu rosto fez ela parecer humana de novo. E ó, detalhe, né? A Fátima mexendo no celular e dizendo que é um brinquedinho maravilhoso. Da hora, né? Sim. Eu amei essa parte também. Como se a presença norte-americana lá não fosse pior que a de qualquer membro. É, exato. Além disso, né? Além disso, é exato. Sim. Saida estava me esperando com um carro e motorista. Como nós vamos explicar todos esses corpos? Isso é uma quebra da máscara, com certeza, perguntei a ela, parecendo severo até para meus próprios ouvidos. Eu tinha visto a guerra, mas nada como isso antes. Vocês têm seus próprios agentes com os americanos, não tem? Saida perguntou. Nós somos parceiros nisso. Você e eu. Nós destruímos uma base do Sabá. Vocês vão fazer a limpeza. A mensagem era clara. A Camarilla pode vir ao Oriente Médio travar guerra contra o Sabá, mas isso ainda é o território da Ashira. Se nós esquecermos disso, eles irão trazer a agulha de costura. Né? Porque é perigoso, né? Não, por que tinha que terminar desse jeito, gente? Meu Deus, eles realmente fazem parecer que a bendita da agulha, que agora a gente sabe que é de tricô, né? É perigosa de verdade, é né? um problema. Tudo mas bem, é na mão da Fátima, mas ainda assim... Mas é uma arma aleatória, né? Podia ser tipo uma chave de mão, sabe? Tipo, tanto faz. Mas sim, é zoado. É muito zoado. Eu sei porque a Fátima estava sorrindo. Estava acessando o OnlyFans da Lucita. Fim. Então, aí surge a pergunta. A Lucita é uma... Justicar da Camarilla. Não, a Lucita não, é esquece. É Lucinda. A Lucita é uma La Sombra. Uhum. Ela não pode ter um OnlyFans. Porque ela não sai em foto. É verdade. Ou vídeo. Não é verdade, né? E nem voz. E nem voz. Nossa. Voz sai, né? Tem que passar um teste. Não tem um teste? Não. Vixe, esse OnlyFans não deve ser muito bom, não. Não. Ela tava sorrindo porque ela tava assim, trouxinha. Nenhuma foto ela consegue postar. Né? Enfim. E essa é a grande cena, né? Que tipo, a gente sempre trola, né? Tipo, sim. Não sei. Ai. Exato. Se o John Wick mata com lápis, ela pode... Tricota as inimigas. Né? Tipo, a gente que tá sendo otário, né? O OnlyFans todo feito à base de pinturas antigas, tá vendo? Uau. A gente não tinha pensado nisso. Tá aí. Esse OnlyFans eu assinaria. Né? Esse é genial. Né? É como se eu não fosse assinar outros também, não esquece. Não esquece. A pura. Né? Nívia narrou uma relação similar ontem. Camarilla e Sabá, mas era Tremérites e Missy ao invés de Hakimita e La Sombra. Que da hora. Nossa, que legal. Massa mesmo. Sim, isso é da hora mesmo. Sim. E essa meio que a conclusão da história. Da história. Né? Da famosa dele, história, né? da agulha de crochê. Né? Não, é que a próxima, eu tava falando da próxima parte. Mas sim, essa é a conclusão, mas a próxima parte é a conclusão, tipo, do texto como um todo, né? Nudes by Velázquez e El Greco. Podia ser pior, né? Podia ser aquele cara que eu gosto dele, que eu esqueci o nome dele, que tudo tipo, surrealismo, né? Então aquelas coisas estendidas, esticadas, Dali? derretendo. O próprio. Tá. Salvador Dalí, o homem do bigodinho. O homem do bigodinho. E aí a gente tem um outro trecho, né? Pulando mais um pedaço. Tipo, esse é o trecho final da história, né? Sim. Que aparece de novo o Fátima. Sim. Podia ser pior, Romero Brito. Ok, não posso discutir com isso. E você venceu o manifesto. A guerra entre a Camarilla e o Sabá só irá machucar mais pessoas. Eles irão incitar os mortais a lutar entre si e matar para saciar a sede de sangue que surge durante a batalha. Nossa, só agora que você entendeu isso. Nossa, né? Como alguém não pensou nisso antes? Que incrível, né? Salvador Dalí entrou para o Sabá, agora se chama Destruidor daqui. Não, Salvador Dalí não é do Sabá, ele é provavelmente independente. Né? Porque ele é muito disruptivo para Camarilla. E sim, eu estou dizendo que Salvador Dalí é disruptivo. Nossa, meu Deus. Né? 5 em armas brancas, um cinto de Rafarilo vira uma arma. O problema é essa arma dar esse dano todo. Isso tipo, que é dá assustador. hit kill em todo mundo, né? Sim, é um vampiro, um Ventru,
bem novo, pelo que dá a entender. Não tipo... diz quanto tempo ele tem, mas ele foi... no máximo ele foi abraçado em 2005, então, tipo, em 2017 ele tem 12 anos no máximo. Sim, ele não é nem um neófito ainda pros padrões da V5. Não é nem um neófito pros padrões da V5. Ele ainda é uma criança da noite. Mas já é um Arconte. Mas já é um Arconte Ventrue. Sob ordens da Lucindy. Boladão ele. A Lucindy que largou a porra toda e foi pra Chicago atrás de sabe-se lá o quê, né? É verdade. Era a Kimitiri, né? Ela tá atrás da verdade. Da Kimitira. Da que mentira. Eu finalmente entendi onde encontraria a solução para todas essas mentiras, nas mesmas tumbas dos anciãos que estão fazendo as seitas guerrearem. Fatima me disse que se eu estivesse pronto para abraçar a sabedoria dos Matusaléns, ela me mostraria algo que nunca mostrou a ninguém. A Lucina não curtiu isso aí. Lucita não curtiu. Nossa, Lucindy. Minha cabeça é de matar, né? Eu sempre achei que Cria da Noite é mais antiga que Neófite, porque não tem Sire, já é maduro o suficiente para ser Cria da Noite. Nossa, pode crer, né? Faz muito sentido. Gostei, Adjane. Mas é que eu acho que não é Cria, é Criança da Noite que fala, Criança não é? da Noite, sim. Mas é muito bem sacado. Mas sim, é um excelente ponto. Nossa, muito, muito bom. Eu disse a ela que estava pronto. Nós dirigimos por horas no deserto, desviando de grandes crateras criadas por uma década de bombardeios. Finalmente, chegamos a uma ruína no meio do nada, onde Fatima me mandou parar. Eu deixei meus assistentes e seguranças para trás e então éramos só nós dois. Chamar aquilo de uma ruína era um exagero. Era só uma pequena parte de um antigo muro que ainda se mantinha acima do chão. Fatima me ofereceu uma pá e me disse onde cavar, esperando no carro enquanto eu passava algumas horas removendo placas de pedra atrás de placas de pedra debaixo da areia. Por fim, ela me parou e levantou a placa com uma das mãos, abrindo o suficiente para revelar um buraco que levava ao subterrâneo. Então, child ou shield, sei lá, eu não sei exatamente como isso seria pronunciado em inglês, porque é uma palavra que parece que não existe. Seria cria, de forma geral. Então, tipo, é a relação sire-child. Eu não sei como tá Tá, eu posso olhar. Você olha pra mim? Uhum. Vai estar em Mar do Tempo, provavelmente. Sim. 3 noites. Não, peraí. Foi com essa cantada que a Fatima passou uma noite com a Lucita. Estou rachando com umas aí. Não esqueça essa palavra nunca. Não, pera. Tá, ok. Nossa, é porque o nick do Manifestos tá com a mesma cor do vampirinho. Eu buguei. É Shielder. É Shielder. Uhum. Tá. Shielder. Tem um R nesse final aí, só isso. Sim, que a tradução era mesmo cria, mas que traduz como criança, né? Sim. Tá, foi com essa cantada que a Fatima passou uma noite com a Lucita. Vou te mostrar uma coisinha sobre os Matusalém. Ok. Tá. Essa é ótima mesmo. Sim, muito boa. É criança, traduzindo como criança, né? Criança? Traduzindo como criança. Porque sim, sem o R é cria. É cria. Foi uma... Safadas. Um trabalhinho, né? Isso daí mesmo, né? Quando foi traduzir pro jogo, né? Pro Ivory. Né? Sim. Nossa, coitado do Chris. Ele... Sim, foi foda isso. Tipo, tá, e essa palavra aqui? Não, é com E mesmo no final. Essa palavra não existe, né? Foda, né? Aqui, o subterrâneo. Depois de termos descido as escadas, eu comecei a entender a imensidão que era aquela estrutura subterrânea que nós entrávamos. As escrituras nas paredes eram indecifráveis para mim. Pictogramas de rituais antigos que o arqueólogo daria sua vida para ver. Não. Mentira. Desculpa, senhora, estamos trabalhando nisso. Boa noite. Ao final da ligação, deixe sua nota para atendimento, né? Obrigada a trocar a cor. Ajuda pra caralho, você não faz ideia. Fledgling, Neonate, Neophyte, Children, Ancilla, Elder, Methuselah, Ancient, Antediluvian, Children of Cain e Cain. Creio eu acho que o Shielder vem antes. Não, então, é que na V5 agora só existe
Hilder, Neonate e Ancilla. É. E o Neófito, eu acho que tem a ver com algum outro que é Neonate. É o Neófito. Neonate também. Na verdade não existe Neonate, é Neófito. Não tem Neonate aqui. Então é Neófito, é como traduziram pra Neófito, eu acho. Tá. Traduziram como Neófito. Sim. É que são duas palavras diferentes. Sim, eu sei, mas na V5 meio que eu acho que não existe mais diferença. Você acha que existe Neonate e Neófito? Porque Neonate seria recém-nascido, né? A tradução da palavra em si. Não tem mesmo. Eu acho que a V5 só cortou tudo. Sim, na V5 é os Team Blood, Neonate, Acilai, Elder, Matusalém, Antiluviano e Mitos. É só isso que tem. Tá. Que é o que fala em geração. O resto tudo foi cortado. Verdade. Sim. Eu também não lembro. Mas... Fledgling no Anarch também. Sim, eu acho que sim. Tá. É que no livro base não fala de Fledgling. Mas sim, eu acho que deve ser deve ter algum lugar falando, eu só não lembro de cabeça. Mas não no Mar do Tempo. Não no Mar do Tempo, assim. Enfim, os cria que tanca V5. Justo. Né? É isso. Exato. E é isso. Sim, Shield e depois Neonate. Sim, é muito estranho, né? Team Blood. Nossa, Team Blood é muito bom. Isso é melhor, né? Sim. Ai. Porque, pra mim, agora eu nunca mais vou conseguir desver isso e imaginar que é tudo um bando de adolescente que tá fazendo merda por aí. Mas sim, então. Sim. Depois de ter... o arqueólogo daria sua vida pra ver. Não porque, meio que... Foda-se, de verdade. Eu não vou morrer por causa de umas paredes com ritual antigo, sabe? Né? Eu não posso ir mais além, Fátima disse. Não, você deve... já é a parte, não. Você deve percorrer o resto do caminho sozinho. Eu estou dando a ela essas últimas notas com instruções para deixá-la com minha assistente no hotel, caso eu não consiga voltar. E é isso, gente. E é isso. E assim esse é o final. Acaba o encontro. O encontro e a história. E o que fala da Fátima na quinta Sim, tem uns pedacinhos a mais que ela aparece lá, né? Mas não... Mas não, que a gente decidiu cortar porque a gente achou que ia ficar muito longo, mas ficou muito curto. Sim. Mas sim. E é interessante o final, porque é uma carta de que ela matou ele, quase, e ela, de livre e espontânea vontade, entrega pra alguém. Então, na verdade, não é uma carta de que ela matou ele, né? Eu acho que levou ele pra morte. Sim, na verdade, levou ele para algo. Porque ele não foi mais visto. Sim, mas ele some um arconte de alguém junto com ela. É uma prova que ela tem. E ela vai dar prova pra que a Marilla ache suspeitar dela. Porque quem é a principal suspeita? Mas aí que tá, gente. É um arconte recém-abraçado. Não sei. Ele é um ninguém. Sabe? A Lucindy, pelo visto, não tá nem aí pra cria dela. Ou pra esse cara, né? Pra quem ela mandou ir pra lá, sabe? De certa forma, a sensação que eu tenho é que eles já mandam esse cara sabendo que ele era descartável. Mas por que ela entrega as notas? Qual a vantagem que ela ganha? O que ela ganha entregando essas notas? Acho que nada. Eu acho que é só porque, ela fez o que ela prometeu mesmo. Ela levou ele até um lugar pra ele descobrir os segredos e entregou as notas. O que aconteceu a partir daí é problema dele, sabe? O problema da Camarilla. Então, eu acho que literalmente ela só faz a parte dela. Tá. Entende? Entendi. Eu acho que ela não sabia que ele ia morrer, ou pelo menos que ele ia sumir, né? Porque pra mim dá a entender que ele foi, virou comidinha. Então, ele virou entrega especial pro Matusalém. Mas ela não tinha por que entregar a carta se ela soubesse que isso ia acontecer, entendeu? Essa é a minha questão, porque ela sabe, na verdade, que ele sumiu. Já que ela não ficou com a carta e levou pra ele. Sim, Então ela sumiu. Sumiu, sob os cuidados dela. Pra mim é muito, que ela tem a ganhar, sabe? Meio que não é sob os cuidados dela, né, cara? E além de tudo, ela prova que ela não tem culpa entregando a carta. Porque aquela coisa, ele desapareceu. A última vez que ele foi visto foi com a Fátima. Estranho, não que alguém vai enfrentar ela também, porque é ela, afinal de contas, sabe? Ela já tem um puta... vai saber, né? Fica muita coisa em aberto, né? Sim, e assim, que Matusa, exato. Exato, né? Fiz errado, mas pedi meus TXT mesmo, não faz mais diferença mais. Então, eu não sei se foi errado a Jane. A gente meio que tá só vendo que
o que é V5, põe. Ah, sim, Se você não fez baseado na V5, talvez tivesse certo. Ah, sim, a V5 mudou muita coisa, né? Sim. Infantes, neófites, crias, ancilas no meu homebrew. Sim, faz sentido. Faz bastante sentido. Eu gosto muito de falar neófito como recém-abraçado também. Sim. Tipo, pra mim meio que sempre foi isso. Voltando ao buraco da Fátima, não, já foi tudo, né? Sim, tem um NPC no Sansão que foge desse estereótipo, é um tio. Sim, a gente também queria saber. É uma pena que acaba dessa forma e não tem, tipo, mais nada, é só mais mistérios sendo jogado em cima da Guerra da Gereno, né? Sim, Mas isso, tipo, é um dos poucos e raros pedaços de lore que tem jogado, né? Na quinta edição, né? Tá, qual estereótipo, Vampirim? Eu meio que me perdi do que a gente tá falando especificamente. Ah, é verdade, né? Mistério. Então. Tem muita coisa, tipo, em aberto que não fala nada, né? É muito estranho, né? O lugar especificamente, ele fala a partir de Bagdá, né? Os primeiros relatos são em Bagdá. A gente pode ver se ele... Se nesse relato muda alguma coisa, mas... Eu acho que... Não, tá. Eu vou olhar exatamente. Mas, tipo, tem o ponto de onde ele parte, pelo menos, que é o início do relato, que tem data e isso tem mesmo. E local. Sobre o Steam Blood. Verdade. Não, mas eu não tava falando adolescente no sentido de aparentar ser adolescente, do físico. Eu tava falando adolescente no sentido de comportamento. Era uma trollagem, gente. Eu tava sendo Camarilla. É Bagdá. Ele parte de Bagdá, então. Tá, sim, mas fica horas na estrada, né? 4 hours in the desert, né? Tipo, mas é uma estrada extremamente destruída, detonada por vários bombardeios. Né? Então, tipo... E tem a tumba misteriosa igual no... né? No quê? Em tudo, né? Tipo, que é a tumba misteriosa que gente, briga, não, que é uma coisa que se adora. Eu sou obrigada a dizer que, tipo, como arqueóloga, eu odeio a história do lugar arqueológico que é um ponto de perdição, sabe? Que isso? Tipo, mó legal. Pra mim é um dos plots mais batido e enjoativo da face da Terra. Faltou pra ser, sei lá, né? Tipo... gente, qualquer coisa, literalmente. Tipo espíritos seduzentes pra eles. Qualquer coisa. Né? Deve ser... tá, ok. Nalamute não seria porque o Shugis teria jantado eles, né? Errei, confundi com o Irã, tá? O maior mistério é porque o Shug é branco. Mas isso, tipo, é um puta mistério. Qual mistério? Todos os mistérios, Adjane. Todo filme de terror que vai, tipo, ser relacionado a... A gente não quer dar um spoiler, né? Mas sim, tipo, que tem algo misterioso, né? Que vem da tumba. Do que eu tô falando? É verdade. Que tipo, é um recente que a gente viu, assim, agora fudeu, né? Não, mas eu acho que esse não é tanto spoiler, então assim, porque parece bem no começo. A gente tá falando especificamente da Missa da Meia-Noite. Que é a tumba também. Que é uma tumba no meio do deserto, que o padre acha, e enfim, tem o bichão lá. Né? Daí tem um outro filme que eu não me lembro exatamente o que é, mas era uma pirâmide no meio, uma pirâmide pré-colombiana no meio da parte amazônica não BR, sabe? Tipo, é sempre isso, gente. É sempre uma tumba Sim. Muito arqueológica, zoado, né? Sabe? Tem até filme de Alien, assim, que é na pirâmide que aparece os aliens. Mas na a parte do Eram os Deuses Astronautas também, parece Alien, sabe? Tipo, adoram usar tipo, coisas arqueológicas pra conectar. Sim, né? Acho que é isso, né? Sim. Os anjos caídos no fundo do rio Eufrates. Detestável. O quê? O Missa da Meia-Noite? O Missa da Meia-Noite, eu particularmente, eu acho o seguinte. Ele tem uma narrativa que é chamativa, que te prende, pelo menos assim, pra mim foi assistível do início ao fim, por mais que a história tenha mais furo do que as estradas que o carinha foi com a Fátima, sabe? Tipo, Sim. Puta que pariu.
Que história que não se sustenta. Sim. É pior que o Lorde Vampiro à Máscara. Não, acho que nada é pior do que o Lorde Vampiro à Máscara. Não, acho que é, assim. Os monstros todos escondidos nas tumbas, esperando milênio, fingindo Sim. demência, com a única finalidade de foder com exploradores. Vou esperar 15 mil anos. Muito Foda esse preciso. explorador trouxa aqui. Sim. É foda mesmo. Ai, não, gente, eu tô muito puta. Tipo, enfim, é só um resumo, assim. Rage. É só um rage aleatório. É só aquela pistolagem que ninguém pediu, mas eu vou fazer assim mesmo. Porque estou chegando à conclusão de que, da mesma forma que quem criou o Vampiro à Máscara, de forma geral, não manja porra nenhuma de matemática, eles também não manjam porra nenhuma do que é história e do que é arqueologia. Mas não foi a proposta, eu acho. Essa que é a verdade. Sabe? Mas é estressante. Enfim. É tenso, passou. Né? Não é a proposta mesmo. Sim. Uma pirâmide que remete às primeiras civilizações. É muito uma fetichização do arqueológico que só serve pra fuder ainda mais. Porque, tipo, é só mais um dos estereótipos que as pessoas colocam sobre os bens arqueológicos e só servem pra destruir ainda mais esses bens. Como, por exemplo, a ideia de que você vai vender, que você vai achar algo valioso vendendo no Mercado Livre, por aí vai, sabe? Tipo, é um monte de coisa que é só um grande desfavor pro patrimônio público. É só isso, assim, tipo... E eu entendo que venha dos Estados Unidos e que lá é aceitável o comércio de bens arqueológicos, por mais detestável que isso seja. Lá, tipo, a legislação não prevê que isso é um problema. Sim, culpa do Napoleão. Tipo, é que atualmente isso é muito, muito contemporâneo na arqueologia dos Estados Unidos. Tudo que a gente perdeu em Alexandria. Tudo que se perdeu em muito lugar, né? Por causa disso. Fugi. Tá. Já volto. E eu meio que perdi o que eu tava falando, mas, tipo, tem a ver com isso, sabe? Sim, mas... E que aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem uma lei que, bom, por mais que o IFAM não sirva pra muita coisa, é muito mais por sucateamento do que porque o IFAM não é um órgão necessário, de fato. Mas aqui no Brasil é crime, é crime inafiançável, inclusive, destruição e comercialização do patrimônio arqueológico. Mas assim, tipo, eu acho absurdo o quanto a gente parte lá de, sei lá, Indiana Jones, que é o que a gente tem de mais épico nesse sentido e de mais tradicional na história do cinema e da cultura popular. E a gente ainda tá até hoje repetindo essas coisas absurdas que, tipo, sabe, que só fazem remeter a um colecionismo, ao fato de que o artefato arqueológico ele é um bem comercializável e isso só fode o patrimônio público, porque, afinal de contas, faz parte da história de todo mundo, sabe? E, de certa forma, assim, em Vampiro à Máscara, no lore... como se não tivesse 300 mil outros problemas, e esse talvez seja um dos menores, mas eu vejo muito repetindo essa mesma falácia de que a arqueologia é o mistério, é o explorável, é o fetichizado, que, tipo, oh meu Deus, sabe, arqueólogos dariam a vida pra ver esse lugar aqui. Não, gente, cala a boca, sabe, arqueólogo dá a vida pra pagar as contas no final do mês, entende? Tipo, que ódio que eu tenho disso. Mas enfim, passou a pistolagem, gente. Não sabia. A Carmen Sandiego naquele puta trampo pra não ser presa. Em outras regiões faz muito sentido, porque a gente tem artefatos feitos em metal precioso, então eles têm, de fato, um valor de mercado, sabe? O problema é você trazer isso aqui pro Brasil e dizer que tipo, isso é válido pra nossa arqueologia. E, de certa forma, tipo, você continuar repetindo isso na cultura popular, através de um RPG, nesse caso, só é mais nocivo ainda, sabe? É esse colonialismo cultural absurdo. Sim, eu vi que voltou o manto Tupinambá e outras relíquias, eu achei muito foda isso. O Birajara, que é o fóssil, né, também. E, tipo, eu espero que isso se torne uma tendência. Eu sei que foi uma puta de uma luta pra trazer de volta. Sim, com penas, verdade. É um dos únicos fósseis que tem vestígio ainda de pena, né?
que é o que cai por terra toda a ideia de que os dinossauros eram aquelas coisas escamosas. Tá, sim, fantástico, né? A gente gosta de plumaria. Você já então, leu? justifica-se, né? Esse Não. aqui, não. Esse medo destaca justamente o desconforto diante do desconhecido na sua própria história. Sim, E é um desconforto intencional, é um desconhecimento intencional, né? Sim. 10.000 AC. Senhor, o que tá fazendo se enfiando nesse esquife? Vou trollar uns vampiros lá pelo século XXI. Vai ser mó legal. Não. A parada do Matusalém que não tem que fazer. Exato. É isso, tipo... Porra, velho. Talvez quando eu virar um esqueleto, Mayra, depois eu viaje pelo mundo. Talvez. Tá Né? vendo? Tipo, nada está perdido. É muito tosco, né? Sim. E o que você fala? Pode falar. Não, que eu ia fazer um parêntese sobre essa questão do desconhecimento da nossa própria história ser intencional. É que quando a gente estuda como o ensino das questões relacionadas à história e arqueologia do Brasil nos livros didáticos durante o período militar, a gente vai vendo um apagamento dessa história. Assim, tem um artigo fantástico da Tânia Andrade Lima, que ela analisa livros didáticos nessa transição tipo, do pré-governo militar, né, ditadura militar e pós. Fala da Cartago histórica versus Cartago de UTM. A Jane, você quer me fuder? É isso? Eu não tenho outra pergunta pra fazer. Também, mas sim. São dois temas que eu acho que deve ser muito difícil de conseguir dar. Nossa, meu Deus, não, vocês... Obrigado, né? É isso, obrigada. É isso, tipo, vocês estão querendo me foder, sabe? Tipo... Você acha que vai ser difícil? Não, imagina, tipo... Faz o seguinte, pega a Malkaviana, destitui ela de tudo que ela faz da não-vida dela e bota ela pra estudar sobre Cartago, por que não? Né? Não. Só não. Cartago é ligação com E a parte legal é que vai ter o Menelli também pra Aqui você falar também. dele, né? Daí, em Cartago. Você quer me deixar mais feliz? Né? Então, nossa, gente, vocês não têm ideia. Tipo, esse negócio de Malquilor foi uma invenção torta de alguém que não sabia o que tava fazendo da vida. E eu também, né? Não, Tipo... não, pode ser, mas sim, é foda, né? E agora é isso, sabe? Tipo... Mas você tá pegando bem mais leve, né? Isso é verdade mesmo. Que é um negócio que a gente percebeu que dá um burnout fudido na gente, na verdade. Tipo, que dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho pra muito pouca coisa. Estudar lore não é prazeroso. Recompensante, assim. Prazeroso até eu me divirto lá em algumas coisas. Eu não me divirto nada. Tipo, eu me diverti bastante lendo e fazendo a live sobre Caim com a Lê. Ah, sim. Alguns outros temas também. Mas, de certa forma, tipo, não... É muito tempo gasto pra lives realmente curtas, sabe? Sim. Estudar lore é fácil, difícil é estudar história de verdade. Então, eu acho o oposto. Foda, não? Porque, de certa forma, tipo, pelo menos eu estudei muito sobre historiografia e é uma parte que eu curto bastante, então pra mim não é tão difícil assim buscar fontes. Uhum. Agora, Lorde Vampiro à Máscara é um negócio, tipo, é muito buraco sem fim, sabe? E a verdade é que, tipo, se você Brigamos não sabe... segunda-feira, então. Pois é. E o problema é quando você não conhece muito, é muito mais difícil de achar também. Sim. Porque você tá preso em paredes de textos que não vão ter nada, além de tudo. Porque em que livro que eu vou olhar pra achar lore de alguma coisa, sabe? Tipo, é no livro de clã, é no livro da Camarilla, é no... Sabe? Tipo, nem conheço os livros que existem. Tem muito trecho perdido em canto, em rodapé de livro aleatório, sabe? Porque, tipo, é possível imaginar que uma parte da história da Fátima tá no livro da Camarilla. De todos os livros, tá no livro da Camarilla. Sim. Na parte da Gerena. Tipo, não é óbvio, sabe? Tipo, pra mim não é claro, sabe? Pra mim é meio chocante. Tipo... Brigamos segunda-feira, então. Sim, brigaremos. É verdade. Vai ter live segunda com a Diana. Sim. E Cartago é uma ótima sandália, ponto final. E a gente separou mais um trechinho também. Sim. Que é dessa parte, mas é um trecho muito mais leve. Que é pra, tipo, trazer uma ambientação e também fala um pouco mais chamado. E é isso, né? Tem mais alguma coisa mais? Que, tipo, traz uma ambientação interessante, né? Da situação da Camarilla. Sim, traz. Eu gosto muito desse trechinho. Sim. Na real, Lorde VTM, na moral desse rolê, é ser igual a lore humana, real. Não tem uma lore. Tem um oceano de versões pra qualquer coisa, tudo só focado em livros afins.
Sim e não. Na verdade. Porque a história foi construída como ciência a partir de um determinado momento da história da humanidade. E isso foi levado como metodologia. Então, existem correntes históricas, né? Existem correntes de pensamento que guiam a escrita dessa história e a criação dessa narrativa. Então, se você pega um texto de determinada época, se você sabe que foi escrito por um historiador ou por alguém que estava ali, né, indo por aquele ethos do momento, é mais fácil você ler, porque você reconhece uma intencionalidade por trás do texto. No Vampiro à Máscara, é basicamente uma coleção de memórias coletadas por um pesquisador, muito entre aspas, que não fazia ideia do que estava fazendo, sabe? Então, assim, meio que é isso. Existe uma distinção entre história e memória, e existe uma metodologia para tratamento de memórias que nunca foi considerada em toda a construção do lore de Vampiro Máscara. Então, não existe nenhum tipo de embasamento histórico por trás de tudo que foi criado sobre esse lore. Só que existe uma narrativa de que, por exemplo, Beckett era um arqueólogo, de que você tem historiadores construindo a Carmelita, isso. Né? Só que não sou porra nenhuma, entendeu? Tipo assim, enfim, Sim, eu já... É foda mesmo. Eu já pistolei bastante sobre o Beckett, eu não sei nem se tá on ou se tá off no vídeo que eu gravei com o Rô. Se não tiver em on, depois a gente... Fala de novo, né? Eu pistolo sobre o Beckett aqui, mas eu acho que tá em on. Então eu não vou dar spoiler. Lore, que não souber, a gente inventa, depois diz que é uma visão específica e culpa o personagem que estiver na cena. Boa, Justo. amei. História igual documentos, lore igual visões. Sim. História, além de tudo, vai um pouco além de documentos, né? Tem muito a ver com metodologia também de coleta dessas fontes. Você tem que crer, você crê, não. Amei essa. E o pior, historiadores cainitas que facilmente podem estar sendo manipulados por antigos. Sim, exato. Né? Nossa, muito bom. Pra esconder, revelar coisas, etc. Isso sem citar o interesse das seitas, anciões, príncipes. Sim. Mas isso a gente também tem na história. Né? A gente sempre tem a intencionalidade do documento. É que no Vampiro não tem intencionalidade, eu acho. É isso, né? Não, então, tipo, cai por terra. Piora tudo, sabe? Tipo, essa intencionalidade, ela tá perdida no texto. Sim. Vamos lá. Porque a verdade é que a gente nunca sabe no texto o que é, tipo, uma verdade absoluta. Por exemplo, tem 3.000 anos. Sim. Ou se é isso que é para as pessoas acreditarem, né? A gente não tem isso. Ah, né? Tá. Exato, por isso que eu disse que VTM é igual a nossa. Ok, entendi. Tá. Ok, a gente volta no... Obrigado, manifestos. Sim. Faz sentido. Ok. De um ponto de vista mortal, a Guerra da Guerrena é extremamente confusa. A guerra não fica exatamente sobreposta com os conflitos humanos que infestam essa área. Seria muito fácil se nós pudéssemos simplesmente dizer que a Camarilla apoia o regime do presidente Assad na Síria e que o Sabah está aliado com o Estado Islâmico. Ao invés disso, existe uma estranha rede de influências que parece cruzar por todo tipo de linhas mortais de alianças. Ainda bem que eles puseram isso. Sim. Porque ia ser terrível. Falar, não, Sabah tipo, é tal coisa, sabe? Sim. Tipo, né? Eu gosto muito que eles tenham colocado isso e, tipo, mesclado isso, falado, olha, não é tão nítido assim de tipo, a Camarilla é isso, o Sabah é aquilo, sabe? Sim, os dois estão, tipo, no mesmo barco. Ambos estão manipulando quem for e tipo, fazendo alianças onde for necessário para conquistar o que eles precisam naquele momento. Sim. A Camarilla, que é ao nosso lado, tem influência sobre o governo sírio, mas também possui vários grupos rebeldes. Nós temos nossas garras enfiadas fundo na máquina militar dos Estados Unidos, mas o Sabah também, e às vezes até a Ashira. De uma perspectiva mortal, é quase impossível entender. A dica é observar os grupos mortais e instituições apenas como ferramentas que os membros utilizam para conseguir seus objetivos, sejam eles complexos ou simples. É muito legal eles falarem isso dentro de um texto narrativo, né? Ao invés de falar isso como uma sugestão de cenário. De cenário, ou de, sabe, tipo, de setting. Sim, é interessante mesmo, né? O quão simples eu descobri quando fui dado a tarefa de escoltar minha senhora Matilde de Tourdoner, ou Tourdoner, sei lá, por entre as piores áreas da guerra civil nesses últimos dias. E daí essa é a parte que a gente acha curiosa. Sim.
A lambança do Clovis aqui na América, por exemplo, leu errado as evidências e ainda estragou a porra toda mexendo nos assentamentos mais antigos. Nossa, tipo, a gente vê cada lambança, mesmo quando a gente fala lá do esqueleto da Luzia, das cavernas de Lagoa Santa, o cara que foi lá escavar pela primeira vez, que eu esqueci o nome dele agora, o Peter William Land, ele era um naturalista, ele não era um pesquisador, sabe? Então ele foi lá escavar e a gente tem que lembrar que um sítio arqueológico é um recurso finito. A partir do momento que você escavou, você destruiu ele. Então, tipo, o tanto de cagada que é feito por gente que não tem a menor noção e vai lá cavucar achando que vai encontrar um negócio, é um negócio ridículo. Sim. E tipo... Cagou no maiô. Basicamente, né? E na arqueologia, incrivelmente, o contexto importa muito mais do que o artefato em si. Uhum. Entende? Então isso fode demais com tudo. Sim. Tá lá em cima. Matilde não tem sido. Sim. Matilde não tem sido uma senhora ruim para mim, mas ela é incrivelmente egoísta. Ela é neta do próprio Hardestar, o que dá enorme status na Camarilla. Como ela é pró-estabelecimento, isso dá a ela enormes privilégios. Enormes privilégios. Eu acho que eu devo ter cortado alguma coisa errada, ou eu não... Pode ser, né? Enfim. Neta do homem ou neta de abraço? Eu nunca sei. Eu acho que deve ser neta de abraço. Eu acho que deve ser neta de abraço. Geralmente, meio que é essa a ideia. Porque se dá status na Camarilla, talvez tenha a ver com a linhagem de Hardestar, vampiro e não humano. Mas enfim, tipo, basicamente ela tem privilégios estranhos por ser neta do Hardestar. É isso que o trecho quer dizer. Eu cortei um pedaço na hora de trazer aqui pro meu arquivo final. Total linhagem de Ventru. Né? Inclusive tem a lore sheet linhagem Ventru pura, que é um horror. Sim, é um horror. Igual a Helena, que não é Helena, a própria. Mas que pode ser Helena. Tá? Depois Nossa, eu cheguei a essa conclusão. O texto tá assim mesmo. O texto tá cagado, então tá bom. O texto tá assim mesmo. Valeu, Galápagos. Né? Eu tô revisando. Aliás, gente, desculpa, mas esse texto do livro da Camarilla tá uma caca, assim. Tipo, o tanto de engasgada que eu dei e que, tipo, eu fui corrigindo aqui enquanto eu lia, vocês não fazem ideia. Falta muito, né? Falta muita vírgula. Existe um negócio chamado revisão de texto né? que não existiu, basicamente. Desculpa. Parece. Né? Não existiu, não. Que aparentemente não existiu. Né? Se fosse só o da Camarilla, adianei que tem alguns que estão piores. O da Camarilla, ele tá meio assustador, assim. Eu acho que o pior de todos ainda é o Companion. Nossa, o Companion tá assustador, né? Mas assim, no livro básico a gente via umas cagadas homéricas, mas não era tanta. Sim. O Companion tá um horror. Sim. E o da Camarilla tá, tipo... Tem umas partes que, tipo... tipo aqui, sabe? Tipo, o trecho tá literalmente isso. Como ela é pró-estabelecimento, o que provavelmente é uma tradução direta de pró-establishment, que não traduziria desse jeito, mas tudo bem. Isso dá a ela enormes privilégios. Ponto final. Sistema, vírgula. Ele estende privilégios estranhos a ela. É isso. Né? O texto, sabe? Tipo, o que isso quer dizer? Nada. Tanto que eu achei que eu tinha cortado um pedaço. Aí, pra irritar o Ventru, diz que é neto do Hardestar e a gente pergunta, de qual? Justo. Mas eu acho que o Hardestar, o jovem, é meio que cria ou da linhagem do Hardestar, o velho, então no fim das contas não faz tanta diferença. Tá. Faz diferença o grau de parentesco, mas não a linhagem. Então dá pra saber a geração dele? Eu não faço ideia da geração de Hardestar. E nem do novo, né? Daria provavelmente dá. Provavelmente dá. Tá. Interessante isso, na verdade. Sim. Né? Então, como a neta de Hardestar chegou a Damasco? Em um jatinho, com uma comissão de 20 servos, guarda-costas e assistentes. Quando ela chegou em campo, um grupo de mercenários russos a providenciou com uma equipe de segurança de 50 soldados. Eu e meus contatos da Ashira até ajudamos com o itinerário, mas quando o assunto era a viagem em si, só estávamos ali de carona. Quinta no Dark Ages, viu? E o jovem é sexta. O jovem é sexta. Então, o velho que abraçou ele é quinta. Tá. O jovem é sexta. Mas o jovem não diablerizou ninguém? Ele só se passou pelo velho mesmo? Eu acho que pela Wikipedia parece que é sexta. Ele é de quinta? Os dois são de quinta? Ô, caceta. Então, não, de quinta o velho. Tá.
Tá, então, tipo, sextas. Ela é uma neta. Sete... Vamos supor que ela é neta do segundo, do Hardestyle novo. Vai, sexta, né? Sétima, oitava, nona, né? É isso? 3 gerações? Sim. Que é filho... Não, filho e neto. É 2 gerações só. É verdade. Então, sétima, oitava, e então esse cara é nona. Nossa, esse cara é nona. Meu Deus do céu. Tipo, em quantos anos só abraçou 2, né? De novo essa, né? Sim, nossa, caramba. E é muita escrotice na hora que, tipo, como uma neta de Hardestyle chegou a Damasco em um jatinho. Tipo, eu acho muito... tipo, é um chute na porta, né? Tipo, porra, né? Igual Pedro I e II na foto, o filho é mais velho. Que eu não gosto de Ventru, pra mim são todos de quinta. De quinta categoria. Muito boa essa. Pra mim, o jovem fez suquinho. Então, Manifaz, eu não sei se eu tô tirando isso da rede ou se eu vi em algum lugar, mas pra mim, ele tinha feito suquinho. Me pareceu estranho ver tanto poder e privilégio em uma zona de guerra. Que os 50 soldados estavam... Sim. Eu pensei que a Camarilla tinha me dado amplos recursos para completar minha missão, mas não nessa escala. Apesar de eu ter me acostumado a ter um jatinho também. Ai, que chique, né? A maioria das pessoas na Camarilla está sofrendo com a ameaça da Segunda Inquisição. Viajar é difícil e perigoso, e aeroportos devem ser evitados a todo custo por conta da infraestrutura de segurança presente nesses locais. Fora a Segunda Inquisição, mas né? Ele tem um jatinho, ela também tem um jatinho, e todo mundo, pelo visto, viaja de jatinho, né? Né? Destrói Ventura, sei lá. Tipo, porra, eu falei isso mesmo. Você falou. E não foi falando pra destruir os Ventru, foi que alguma coisa destrói os Ventru. eu me lembro vagamente do contexto. Boa. Mas o negócio é o seguinte, existe um outro grupo no mundo que regularmente consegue ignorar tais complicações, além de vampiros. Os super ricos. E é o que eu sempre falo, cara. Não é foda, né? O jatinho particular de um bilionário não é submetido a nenhuma dessas revistas de segurança, e os mais privilegiados da Camarilla se beneficiam disso. A maioria sofre, mas aqueles de nós que foram recompensados com acesso aos sistemas de viagem do nível bilionário ainda conseguem voar. Aparentemente, não há muitos de nós, e eu estou impressionado por fazer parte deste grupo, mesmo que só por uma missão. Lembrando que essa tal da Matilde, ela é príncipe de onde, sabe? Tipo, ela não é alguém relevante, de verdade. Ela é príncipe de algum lugar? Não é? Eu achei que era. Ah, não. Acho que não. Ela só é fodida mesmo. Mas saca, tipo, de verdade que um Ventru fodão com dominação no talo, capaz de mandar alguém se matar, né? Não vai conseguir fazer um bilionário bancar uma viagem pra ele, sabe? Ele nem precisa ser o dono da grana. Não. Ele só precisa ter acesso. E, Sim. tipo, com dominação, acesso é o de menos. Né? Então, tipo, qualquer vampiro que tenha um mínimo de cérebro, digo, de dominação, no caso, consegue viajar de forma free, sabe? Sim, consegue. Tipo, mas vai chamar atenção mais uns mais que os outros. Né? Rainha da Bélgica se chama Matilde. Nossa, que zoado. A minha antepassada, que fazia parte da nobreza belga, também se chamava Matilde. Há alguns anos, bons anos atrás. Essa Matilde falando, eu sou só uma Ventru com linhagem fudida, foi porque eu mereci. Exato. Ela se esforçou por isso. Não, é uma Ventru de 8ª geração. De Paris... Grand Shield de Hardestyle e Syri de... do Hassan, que ela só aparece aí, pelo visto. Tá, ok. Pelo PTM Wiki, né? Sim. Então, ela literalmente é ninguém. Ela só é neta do Hardestyle. Sim, ela só foi criada pra poder criar essa história. Dá a impressão, né? Matilde parecia uma rainha viajando com sua corte. Eu nunca consegui discernir se os russos que estavam nos escoltando sabiam que nós éramos membros ou não. Mas eles fizeram um trabalho muito melhor lidando com os bloqueios de segurança que eu poderia ter feito. E ele já tá aí há deras, né? Alguns meses atrás, a única zona de guerra que eu tinha visto era aquela do Iraque, que eu tinha escapado enquanto mortal. Agora, eu sou um especialista, aparentemente. Então, por que a neta de Hardestyle queria vir até a Síria? Porque ela demandou que nós passeássemos por algumas das piores, mais afetadas e mais miseráveis áreas do país. Por quê? Como qualquer herdeiro. Tem isso, né? Herdeiros.
Eu nunca tive uma resposta direta, mas foi isso o que teorizei. Ela veio por causa do entretenimento e por seu poder. O chamado leva os mais antigos e poderosos de nossa espécie, então ela achou que deveria pelo menos tirar umas selfies do lado de prédios bombardeados para sugerir que ela tinha ouvido o chamado também. É de fuder, Lembrando que se ela é de Oitava geração, ela devia ouvir o chamado, não é de oitava ou Eu é acho que sétima? sim. Eu acho que a oitava já é assim. E ela não ouviu. É, É sim. mais um exemplo do tipo chamado. Sim. O chamado é uma ideia, né? É uma ideia. Né, tipo, eu acho que a partir de nona começa o chamado, até a oitava. Então, consegue consegue resistir, mas tipo, ele tá dizendo de ouvir o chamado, né? Porque Porque não tem o que fazer, foi por isso. Não tem o que fazer, é boa. Matilde na Bélgica deve ser o Sasha na Rússia. Tem umas 40 na mesma rua. É possível. Foda, né? É. Mas ela nem sentiu, pelo visto, né? Porque ela tá nessa vibe, né? É. E é claro, a Guerra da Guerrena é um dos maiores tópicos de discussão entre Camarilla e a Guerra Civil Síria entre os mortais. Ela estava curiosa em saber como realmente era. A pior parte era quando ela queria caçar. Ela me disse que nunca tinha caçado em uma zona de guerra antes. Eu vi muitas coisas horríveis. A maioria dos membros que eu conheci eram monstros de uma maneira ou de outra. Mas aquilo realmente me impactou. Passar por todos esses problemas para se impor sobre as pessoas mais quebradas e miseráveis que o mundo tem a oferecer. Quer dizer, eu também preciso caçar, e eu não tenho ilusões sobre o que nós somos, mas, por favor, fazer uma zona de guerra o seu parquinho de diversões pessoais, acho que isso é a Camarilla, no fim das contas. É muito bom esse texto. É muito bom esse trecho, né? Gente, ela vai lá tirar selfie. Isso é bom demais, na verdade. Tipo... Eu fui chamada e sobrevivi. Sim! Eu voltei a ter provas. Eu fui e voltei num momento que tá super difícil de viajar. Né? Sabe? Tipo, eu viajei pelas piores áreas daquela região ali, tirei selfie. Lutei e olha aqui, estou de contra o volta, Sabá. sabe? Porra! Vitoriosa. Os russos eram russos. Peraí, cadê? Porque não tem o que fazer, foi por isso, ok? Eram russos. A turma da Matilda podia ser um bando de demônios que nenhum deles se assustaria. Ou seja, a Matilda fazendo a linha Nana Gouveia. I love hurricanes, I love Gehenna War. Fotografando a zona de guerra. Né? Achei pesado, posta mais. Mas Ou seja, ela fez uma Mamãe Falei na Ucrânia. Eu não queria chegar nisso, mas sim. É triste, mas sim. Mas aí que tá, né? É diferente. Porque, além de tudo, o cara do Mamãe Falei só foi lá pra poder se privilegiar de pessoas em situação miserável, em situação de vulnerabilidade, pra dizer que elas eram presas sexuais fáceis. Essa, pelo menos, ela tinha algo a provar, né? Tipo, ela estava lá pra provar que ela era forte e antiga. Sim. E isso é algo. Sim. Na Camarilla, sabe? Tipo, a Camarilla vive de status, então isso tinha um porquê, além de ir lá, tipo, se fazer de gostosão, saca? Tipo, é aí que a gente vê que às vezes as pessoas do mundo real são piores que as piores do mundo das trevas, né? Sim. Porque, tipo, é isso que dá a entender, né? Tipo, ela é um monstro, né? Tipo, pra ele, ela foi um monstro nessa hora, né? Tipo, ela se divertia caçando naquela região. Bingo, Tati. Bingo, adoro bingo. Acho o máximo. Mas foi casado porque postou vídeo usando imagem de colegas da Assembleia. Tipo, eu não sei o que é pior, né? Se é a criatura fazer isso ou se é... Mas sair público isso, né? Sim. Vamos fechar pra vermelhota, daí a gente volta pro chat? Vamos. Pessoinhas que nos acompanham posteriormente neste lugar maravilhoso que deixa tudo vermelhinho. Por que eu falei isso, eu não sei. Muito obrigada pela companhia de vocês. Façam todas aquelas coisinhas que seus dedinhos mágicos podem fazer nos botõezinhos por aí. Não caçem pessoas em situação de vulnerabilidade durante a Guerra da Guerrena. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, Lica. Tchau, Lilicas. Tchau, Lica.